A super dica de hoje nós iremos falar da criação do vice-reinado no Brasil. Movimento este que teve início logo após o fim da União Ibérica. Assunto esse tratado na nossa aula anterior de história, a qual Portugal, assim como o Brasil, passou o domínio do rei espanhol. Então, quando se fala em criação do vice-reinado, a gente vai estar atrelando esse assunto a também a chamada Guerra da Restauração, que foi aquele movimento aonde a família real portuguesa vai reassumir o trono português em substituição à chamada dinastia de Habsburgo, a dinastia de Filipe II, que assumiu logo após 1580, aquela questão dinástica que leva à União Ibérica. Então lembre-se, a criação do vice-reinado no Brasil é um movimento que está atrelado à chamada Guerra da Restauração Portuguesa. O que nós temos de importante e o que isso tem significativamente com a história do Brasil? Nós temos que lembrar que esses vices-reis, eles irão substituir os governos gerais criados no Brasil. Só que essa substituição, ela praticamente se dá somente em nomes. Então, a partir de 1640, começa-se a ideia da criação do vice-reinado no Brasil. A gente vai ver que alguns vice-reis, a partir de 1640, já levaram o título, ou alguns governadores gerais já levam o título de vice-rei. E, a partir de 1720, todos os governadores gerais do Brasil, eles são conhecidos como vice-reis. Então lembre-se, nós tivemos lá, voltando na aula do governador-geral, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, aqueles primeiros governadores gerais que tiveram seu marco, esses vão, a partir da criação do vice-reinado, ser conhecidos como vice-reis, certo? Vai continuar existindo a figura do governador-geral, só que aqui eles vão acabar mudando de nome. Professor, o que isso representa historicamente para o Brasil? A gente vai ver que vai haver um controle cada vez maior da metrópole em cima da colônia. O Brasil vai passar a ser visto com novos olhos, principalmente por causa desses dois tópicos que a gente tem aqui nesse quadro, que é a descoberta dos diamantes e a descoberta do ouro, que a gente vai tecer alguns comentários mais adiante. Então essa é o objetivo dessa criação do vice-reino, é colocar aqui na colônia um representante da coroa portuguesa e que esse faça-se cumprir os desejos da coroa, certo? Quando a gente fala em vice-rei, a gente tem que lembrar sempre as extremidades, ou seja, tem que lembrar quem foi o primeiro vice-rei, aquele que coloca em prática, e qual que vai ser o último vice-rei. O primeiro vice-rei do Brasil se chamou Dom Jorge de Mascarenhas, ou o Marquês de Montalvão. E o nosso último vice-rei vai ser o 8º Conde dos Arcos, ou o Marcos de Noronha e Brito, certo? Um fato importante para você anotar aí, no seu resumo, logo após a aula, é que esse Marcos de Noronha e Brito ele vai deixar de ser vice-rei no ano de 1808. Por que 1808? É quando a gente tem a vinda da família real para o Brasil, logo após aquele digamos assim, aquele atrito que existiu entre Portugal e França, aonde Napoleão Bonaparte acaba fazendo com que a família real venha para o Brasil, e aí a figura do vice-rei, ela acaba perdendo esse espaço. Por quê? Porque eu vou ter o rei do Brasil, o rei de Portugal, aqui no Brasil. Então lembre-se, primeiro, Dom Jorge de Mascarenhas, o Marquês de Montalvão. Último, o Marcos de Noronha e Brito, o 8º Conde dos Arcos. Esses são os vice-reis que a gente vai ter que lembrar, devido ser o primeiro e a ser o último. Professor, que pontos importantes a gente vai ter? Que fatos a gente vai ter que estudar? Se a gente parar para pensar, o domínio dos vice-reis, eles vão ser ao longo da história do Brasil. Imagina, de 1640 até 1808, a gente tem aí prática quase 200 anos, quase 2 séculos de história. Então muita coisa aconteceu, muita coisa a gente vai estar falando em relação aos vice-reinos no Brasil durante alguns fatos. Porém, eu digo para vocês o seguinte, algumas coisas a gente vai ter uma relação importante que é interessante você conseguir fazer esse relacionamento. Por exemplo, durante a criação desses reinos a gente tem a mudança de capital. Essa mudança de capital, que vai acontecer lá em 1763, ela se dá devido ao quê? A mudança de ciclo econômico.
Deixa de ser a cana-de-açúcar e passamos a ter o pau-brasil. Professor, eu não lembro quais são os nossos ciclos econômicos. O primeiro ciclo econômico do Brasil é o pau-brasil. Primeiro ciclo econômico, pau-brasil. Segundo ciclo econômico, a cana-de-açúcar. Terceiro ciclo econômico, o ouro. E o quarto ciclo econômico, o café. Esses são os 4 ciclos econômicos. Tem que lembrar? Tem. Obrigação de lembrar. O pau-brasil, onde eu tenho uma atividade predatória, utilizou-se a mão de obra indígena. A cana-de-açúcar, que se desenvolveu principalmente a partir das invasões holandesas, Bahia e principalmente Pernambuco de Maurício de Nassau. O ouro, que é o ciclo importante que a gente vai ter aí, que vai causar a urbanização do território. E por último, o café, que a gente vai ver lá no período republicano, que chega a gente ter a política do café com leite. Uma grande influência política na história do Brasil. Então, quando eu tenho a mudança do ciclo econômico da cana para o ouro, é quando eu vou mudar a capital, de Salvador para o Rio de Janeiro. E aí eu já digo para você, depois colocar nas suas anotações, um nome importante que eu tenho aqui é a figura de Sebastião de Carvalho e Melo, também conhecido como o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal tem grande influência nessa mudança de capital de Salvador para o Rio de Janeiro, assim como vai ser o responsável pela expulsão dos jesuítas em 1759 do território brasileiro, certo? 4 anos antes da mudança de capital. Esse Marquês de Pombal, para quem está estudando História Geral, vai lembrar da história dos déspotas esclarecidos que surgiram lá em Portugal. Era um exemplo clássico da figura de Marquês de Pombal. Então lembre-se, mudança da capital em 1763 em função da mudança do ciclo econômico. Temos a criação do Conselho Ultramarinho de 1642, e aqui eu chamo a atenção dos senhores pelo seguinte. Logo após o descobrimento do Brasil, foi criado o Conselho das Índias. O que é o objetivo desses 2 conselhos, tanto das Índias como o Ultramarinho? Esse seria um local aonde deveria ser prestadas as contas ao rei português. Então veja bem, tudo aquilo que era feito aqui na colônia, tudo aquilo que era produzido aqui na colônia, deveria se prestar contas aonde? Nesse conselho, aqui, a partir de 1642, o Conselho Ultramarinho. No período anterior, isso era feito no Conselho das Índias. Anotem essa informação aí que é extremamente relevante para a sua prova. Temos o surgimento também, um pouquinho menos de importância, das chamadas capitanias gerais, na época dos vice-reis. E aí eu tenho que lembrar que as capitanias hereditárias, elas não vão deixar de existir durante os governos gerais, elas não vão deixar de existir durante a criação do vice-reino. Ela só vai ser extinta lá no mesmo documento que acabou expulsando os jesuítas do Brasil, 1759. Então eu mantenho as capitanias hereditárias, certo? Mesmo eu tendo que somente Pernambuco e São Vicente deram certo, essa forma administrativa se manteve em território brasileiro. Então, esses fatos aqui estão ligados à criação do vice-reinado. Principalmente a criação do quê? Do Conselho Ultramarinho. Lembre-se, durante a União Ibérica, o Brasil era colônia da Espanha. Com o fim da União Ibérica, com a Guerra da Restauração, com a criação do vice-reinado, era necessário o rei português ter alguém aqui no Brasil. E aí ele vai criar a figura do vice-rei e juntamente ele vai criar o quê? O Conselho Ultramarinho, que ali seriam prestadas contas das atividades desenvolvidas na colônia. Porém, a gente tem 2 fatos que vão marcar intensamente a história do Brasil, que aconteceram ao longo desse período dos vice-reis, que foi a descoberta dos diamantes no Brasil e a descoberta do ouro. Tá. Aí você deve estar se perguntando, mas professor, então a gente vai ter o ciclo econômico dos diamantes? Não. A gente só tem 4 ciclos econômicos. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro e mineração. Esses são os 4 ciclos econômicos. Vamos ter ciclos secundários, como os diamantes, como a gente vai ter o período áureo da borracha, lá no governo Rodrigues Alves, como a gente vai ter o período áureo do cacau, mas 4 somente foram os ciclos econômicos que a gente tem. Por quê? Por exemplo, os diamantes, a exploração dele vai durar menos tempo, juntamente com essas demais atividades recentemente citadas. Do descoberta dos diamantes aconteceram mais ou menos em 1730,
lá início do século XVIII, né? Pouco menos da metade do século XVIII, principalmente na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E aí eu já me situo que isso aí é o quê? Isso aí é norte de Minas Gerais, é aquela região que faz parte do sertão nordestino, aquela região que a gente falou em geografia lá da Depressão São Franciscana, para quem está fazendo um link com a aula de geografia, isso aqui é na região lá da Depressão São Franciscana, que a gente viu na aula de geografia, onde a gente tem o surgimento dos Inselbergs, lá se explorou os diamantes. Importante você ter condições de fazer esse link, porque aí o seu estudo vai ficando mais conexo, vai ficando mais fácil o entendimento. A coroa portuguesa criou a intendência dos diamantes. Essa intendência dos diamantes era um órgão que controlava a exploração, que fazia com que automaticamente, a partir do momento que era descoberto o diamante, já se tirava aquilo que era do imposto da colônia. Chamo a atenção e escreva aí no seu bizu. Aqui, a cobrança do imposto do diamante não tem nada a ver com o quinto da coroa. Por que eu digo isso? O quinto da coroa, que é um imposto cobrado, é em cima do ouro. Lembre-se, esse quinto da coroa que vai ser um dos motivos que leva à Inconfidência Mineira. Não vamos confundir. O principal ponto de exploração desses diamantes, o Arraial do Tejuco, lá, hoje o município de Diamantina, lá em Minas Gerais. Que nem eu falei para vocês, o ciclo do diamante ele acabou sendo um ciclo mais curto no território brasileiro, por isso que ele é um ciclo subsidiário, ele não está entre aqueles 4 principais ciclos econômicos. E bem, e o ouro? O ciclo do ouro ele foi descoberto lá em 1693. A maior parte dos historiadores defende que este foi descoberto por Antônio Rodrigues Arzão, lá às margens do Rio da Casca, em Minas Gerais, certo? No município de Casca. Então, lá que se parte, no finalzinho do século XVII, a descoberta dos ouros no Brasil. Esse ouro era o ouro de aluvião. Professor, o que é um ouro de aluvião? O ouro de aluvião é aquele ouro que ficava no leito dos rios. Ou seja, não é essa mesma exploração que a gente tem hoje, que usa-se de materiais químicos como o mercúrio e tal para conseguir se tirar o ouro. Então era um ouro mais abundante, era aquele ouro que estava ali no leito do rio. Entre aspas, a gente pode dizer que era aquele ouro que estava mais visível, certo? Principalmente em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, aquela região mais ali central do Brasil, tá? Ali a gente vai ter a criação da Intendência das Minas, que vai fazer esse controle também. O ouro do aluvião, que nem a gente citou, e aí a gente tem, a partir desse ciclo da mineração, a gente tem um surgimento muito forte dos bandeirantes. Vamos dar uma pequena pincelada aqui no que seria esse ciclo da mineração, quais as consequências. Primeiro, a gente viu que ele fez a mudança da capital, tá? Segundo, ele vai tornar uma sociedade mais urbana, fazendo com que a população se mantenha mais junto às cidades, certo? Ele vai fixar mais a colonização. Então isso é o ciclo da mineração. Esse ciclo da mineração que a gente vai ver que vai chegar um momento que vai começar a se esgotar o ouro, cada vez mais a coroa vai cobrar. É os quintos, que é o imposto, é a derrama. Isso vai nos levar o quê? À Inconfidência Mineira. Isso vai nos levar a um ponto importante que a gente se questiona assim, pô, e o ouro que foi explorado no Brasil aqui foi para onde? Quase que a totalidade desse ouro explorado aqui foi parar na Inglaterra, através do Tratado de Methuen, ou chamado Tratado de Panos e Vinhos, que mais tarde a gente vai fazer uma aula e vamos falar mais especificamente desse tratado. Mas lembre-se, tudo isso ele surge durante a presença do vice-rei. Então por isso que era importante eu ter aqui na colônia um representante direto da metrópole. E aí eu tenho alguns órgãos de controle, o Conselho Ultramarinho, eu tenho a Intendência dos Diamantes, que é para controlar a exploração de diamantes, eu tenho a Intendência das Minas, que é para controlar a exploração das minas em território brasileiro. Desse assunto do ouro não é um assunto que nós vamos esgotar agora. A gente vai trabalhar mais algumas aulas, vamos falar na Inconfidência Mineira, vamos falar do Tratado de Methuen, voltaremos a falar sobre esse assunto. É só para a gente ter uma noção do que vai ser tratado a partir de agora, a partir do ciclo da mineração. Lembre-se, a gente expulsou os holandeses no movimento chamado Insurreição Pernambucana, que mais tarde falaremos,
e a partir daí que a gente adentra nesse próximo ciclo, certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, compartilhe com os demais colegas, vamos fazer o canal crescer e atingir os mais longínquos rincões do nosso Brasil, para que a gente consiga cada vez mais estar motivado e trazer material novo para você, de modo que a gente consiga facilitar a sua aprendizagem. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para estar recebendo as novidades e estar acompanhando o lançamento de matéria, assim como o lançamento dos exercícios.